a gente viu, né, que o TCC, 6 perguntinhas, bem básico, simplão, a gente faz um TCC, tá? Fabrício, como é que vai ser o nosso TCC? Como que pode ser o nosso TCC? O que a gente pode fazer de trabalho? Então, existem 2 formas, né, de você... Existem alguns tipos de estudo, né, que é o que a gente vai tá vendo hoje na nossa aula, tá? Que são os tipos de estudos, tá? Que é como a gente chama, tem a ver com os parâmetros da pesquisa, tá? Então, a primeira coisa que tem que estar claro, né, para vocês é que, cara, não adianta ficar pensando, como eu vou coletar os dados, o que eu vou fazer, se eu vou fazer uma pesquisa de campo, se eu vou fazer revisão de literatura. Cara, não adianta pensar nada disso se o raciocínio, se a coerência lógica não tiver claro, galera, na cabeça de vocês, tá? Essa é a principal coisa, porque a escrita científica, tá? É você vender um produto, é você vender seu peixe. E, cara, se não tiver claro na sua cabeça como você vai vender, você vai vender mal feito. Então, opera o raciocínio, sabe? A gente fica numa anfliceta e é normal ficar nessa anfliceta, é normal a gente desenvolver uma ansiedade por causa do TCC. Cara, mas é bem tranquilo, tá? Porque não adianta a gente querer já ir lá na frente, vou fazer assim, assado. Não. Organize esse raciocínio. Tipo, qual é a ideia que eu tenho mais familiaridade? O que eu tenho vivência? Organiza. Para depois começar a pensar nos outros passos. E essa forma de organizar o seu raciocínio é fundamental para que os seus próximos passos, selecionar seu tipo de pesquisa e, principalmente, como você vai fazer a coleta de dados, que independentemente de ser pesquisa de campo ou revisão de literatura, nós temos coleta de dados, e tudo isso precisa estar claro. Cara, o que vai fazer você entender o seu trabalho é sempre procurar seguir ali, respeitando a sua intuição, lá, né? Você organizar o seu raciocínio. Por quê? Galera, quem dá a lógica de todo o trabalho é você, é a sua cabeça. Então tem que estar coerente logicamente para vocês. Então, forma de raciocínio, a gente tem 2: indução e dedução. Fabrício, qual a diferença de indução e dedução? Galera, indução é a sua intuição. Tipo, você, para perceber, foi o que eu falei que o meu professor de mestrado, falava isso toda a aula, né? Ele falava, aquele que não é capaz de perceber e formular um problema com clareza, não é capaz de fazer ciência. Então, por exemplo, existem várias coisas que vocês percebem no dia a dia de vocês, cara, que vocês veem que são problemas e coisas, você não precisa ler nada, isso está dentro da sua cabeça, isso é a sua intuição, isso é seu faro, né? E isso é importantíssimo, porque é o faro do bom profissional para o mau profissional. Com certeza vocês já ouviram essa expressão, aquele ali tem faro, né? Faro para gol, né? Com certeza vocês já ouviram. Cara, é o quê? É o cara que tem a intuição para gol, né? É o cara que tem aquela intuição. Tipo, você vê todo mundo correndo para um lado, o cara corre para o outro lado. Aí o narrador fala, fulano tá correndo para o outro lado. E a bola vai naquele lado ali.
É o quê? É intuição. Então, intuição, galera, a gente não joga fora. A gente preserva a intuição. Porque qualquer coisa que a gente faça, qualquer produção científica, ela vai começar da nossa intuição. Ela não vai começar de forma diferente. Tá? Ela começa da nossa intuição. Ou seja, você vai induzir, é o que você induz. Né? Você tem uma ideia que você defende. Agora, para comprovar essa ideia, para chegar na solução para aquele seu problema, cara, você não pode ir só pela indução. Você precisa ir pela dedução, pelo método científico. Tá? Indução, conclusões prováveis, são coisas que você coloca na sua cabeça, são ideias que você vai comprovar a partir da dedução. Ou seja, galera, todo conhecimento surge, entre aspas, do senso comum, surge da nossa vivência. Surge da nossa vivência. Tá? Por isso que o que a gente falou na aula passada, o segredo de perceber e formular um problema de estudo coxudo, redondo, bem delineado, é você ir para aquilo que você vive, ou aquilo que você teve maior afinidade ao longo do seu, que eu posso dizer, ao longo da sua formação. Beleza? Então, galera, primeiro, independentemente se é pesquisa de campo ou literatura, o seu trabalho tem que ser pesquisado em desenvolver uma pesquisa com argumentos. Argumentos. Que tipo de argumento? Argumento científico. E a primeira definição para você escrever é o que eu quero, depois, quando você pensa na sua organização, né? É o que, galera? A forma de raciocínio vai ser o quê? A primeira definição da sua metodologia. Opa, seguir esse raciocínio aqui, na minha metodologia eu vou fazer uma pesquisa de campo. Seguir esse raciocínio aqui, o meu trabalho é uma revisão de literatura, Fabrício. Ou seja, forma de raciocínio vai ser uma forma de definir a metodologia da sua pesquisa. Ou seja, você precisa ter tudo organizado em termos lógicos. Senão, fica até bom, mas não fica lógico. Né? É igual casa de... lá do ADTV, né? As casas que os caras reformam lá no ADTV. Fica muito bom, fica perfeito. Só que não... Só que muitas vezes não tem lógica os caras colocarem certos objetos lá no lugar. É a mesma coisa do seu TCC, galera. Porque a forma de raciocínio está aqui, está na sua cabeça. Você precisa interiorizar isso, tá? Então, cara, fizemos aquelas perguntas. Agora, se você tiver dúvida para responder aquelas perguntas, sinaliza, porque elas vão ser fundamentais para a escrita do seu artigo. E comece a pensar, eu quero fazer um estudo de caso, eu quero fazer uma revisão de literatura. Comece a pensar como você pretende trabalhar, né? E toda dúvida, entre em contato e comece a discutir com o seu orientador. Beleza? Galera, alguma dúvida? Não, sim. Tranquilo? Sim. Beleza, então. Na realidade, a princípio, eu pensava em fazer o TCC, né, do jeito que todo mundo faz. Aí depois você falou que poderia ser revisão de literatura. Pode ser, mas você pode fazer... Apesar da gente já estar, né, lá na frente,
Eu ainda tenho um pouco de dúvida no tema. Então, para eu decidir se eu vou fazer o TCC ou revisão de literatura, eu precisava entender melhor o que é revisão de literatura, que eu não sei o Tá. que é. Não sei Já, como já, faz. já vou chegar lá já, daqui a pouquinho. Já vou chegar agora. Spoilerzinho daqui agora. Tá? Spoilerzinho daqui. Valeu. Então, galera, nós temos 3 tipos de estudo, tá? O primeiro é estudo exploratório, o segundo é estudo descritivo e o terceiro é estudo experimental, que é quando você tem um experimento. O estudo descritivo, o próprio nome já diz, é descrever. Então você vai descrever uma situação, um fato, um fenômeno, um grupo, um caso, um documento, uma política pública, né? E estudo exploratório, o próprio nome já fala para você que é explorar o assunto, beleza? Que é explorar o assunto. Estudo exploratório, galera, aumenta o conhecimento em torno de determinado problema, parte de uma hipótese, tá? Aprofunda seus estudos nos limites sobre uma realidade específica ou um problema específico. Então, ou seja, é o estudo onde ele vai usar a técnica de revisão de literatura. Só que não é uma revisão de literatura que é tipo assim, 2.1, o nutriente não sei o quê. Não, é uma revisão de literatura para você aumentar o conhecimento em torno daquele problema. Então, por exemplo, cara, nutricionais para crianças diabéticas. Cara, aí 2 pontos, uma revisão de literatura. Meu, você não vai explicar o que é diabetes, tudo isso você faz ali na introdução. Mas o que você vai mostrar na revisão de literatura é o que já foi feito na literatura, o que os cientistas do mundo inteiro, do Brasil, estão fazendo. Entende? É para você aumentar o seu conhecimento. Entende? O impacto do atendimento nutricional em unidades básicas da saúde. Meu, 2 pontos, uma revisão de literatura. Pô, você vai botar no Google lá, nutrição, atendimento, unidades básicas de saúde, e vai analisar estudos que já avaliaram esse impacto, ou seja, resultados, e vai descrever isso. Entende? Então, um estudo de revisão de literatura, ele é para mostrar quais são os resultados que os principais estudos de pesquisa de campo chegaram sobre aquele tema, sobre aquele determinado problema. É isso. Tá? Então, é uma revisão de literatura onde você tem que mostrar o quê? Que você teve um conhecimento sobre o tema. Pô, Fabrício, por que ele tem importância vital? Porque ele é a base, ele vai ser a base, né? Para você levantar possíveis problemas para futuras pesquisas. Porque ele vai permitir que você, através de uma determinada população de artigos, encontre elementos necessários para se certificar. Programa nutricional, esse programa não é legal, esse programa não faz efeito. E por aí vai. Identificar quais são os possíveis gargalos sobre aquilo. Então, por exemplo, sei lá, Fabrício, eu tenho vontade de trabalhar na área de esporte. Então, vou fazer sobre o uso de termogênico para melhorar a recuperação. Aí você vai ver o que os estudos falam sobre isso. Aí você vai ver, termogênico não é bem assim, é mais... Entende? Aí você vai ver o que os estudos mostram de fato nos seus resultados. E
questionar esses estudos, esses resultados. Por quê? Porque você vai ter uma delimitação muito técnica e rigorosa para a busca desses artigos. Então, você vai questionar esses dados, sabe? Não é somente falar, fulano encontrou esses dados. Não, fulano encontrou esses dados, fez isso na sua intervenção. Então, mas será que... Mas não tinha um grupo controle, que aquele grupo não faz nada, não teve efeito placebo. Ou seja, você vai costurar, né, todo um confronto com a literatura, tá? Uma análise para a literatura. Então, por exemplo, é através de diversos estudos de revisão de literatura, tá? Que, por exemplo, chega-se em conclusão que tal produto, que tal substância não faz efeito, né? É através de uma análise crítica, né, que vai se verificar se tal método realmente faz efeito. Por quê? Vamos supor, o uso da cafeína. Lembra que a gente fazia o uso da cafeína como termogênico? Pô, cara, a gente viu diversos artigos que estavam sendo feitos na época lá de 2010, já mostravam que a cafeína não ajudava. Entendeu? Já mostrava. Então, a gente não investiu. Por quê? Porque nos nossos estudos pilotos já mostraram que não dava. Né? Então, por exemplo, no nosso estudo de revisão de literatura, a gente já chegou a essa conclusão. Por quê? Porque a gente foi criticar. A gente viu que os poucos estudos que mostravam uma forte evidência com o uso, eram estudos que não tinham grupo controle, estudos maus metodologicamente. Vem agora, por exemplo, foi feita uma revisão sobre coronavírus que fez mudar uma série de questões de classificação mundial. Então, a revisão de literatura, ela serve para criticar o que já está feito. Não é só para você ficar paz e amor, não. Para falar. Isso pode ser melhorado, isso não pode, entende? Para apontar. Por quê, galera? Ela tá? Para que vocês permitem, né, usar os problemas que você vai levantar para outras pesquisas. Então, por exemplo, quem aqui for fazer um mestrado, a gente tem alunos com excelentes potenciais para fazer um mestrado, cara, o primeiro que você vê muito em trabalho de mestrado é fazer uma revisão de literatura. A introdução, o capítulo de fundamentação teórica, vira uma revisão de literatura. O TCC de vocês, a ideia é que fique uma boa revisão de literatura para que a gente possa publicar. Para quem for fazer mestrado, já entra já com o trabalho publicado. Ou, se você for trabalhar, por exemplo, com o uso da cafeína lá, para que você saiba, cliente, isso aqui tem efeito, isso aqui não tem, e por aí vai. Isso tem que estar claro para vocês. Tá? Então, aqui tem uma forma de fazer essa revisão sistemática. Primeiro, formulando a questão. Qual é a questão? Problema. Aí, depois disso, quando eu formulo o meu problema, eu pego palavrinhas-chave. Coloco essas palavrinhas aonde? No Google. Chama de Google, diz que eu sou tudo que você sempre quis, né? E clica lá no Google lá. Aí depois, você vai fazer uma avaliação crítica dos estudos. Fabrício, como que eu faço uma avaliação crítica dos estudos? Vamos lá. Arquivinho que o Fabrício compartilhou mais cedo com vocês lá no grupo de Zap da turma.
tabela para descrição de estudos para a realização de uma revisão de literatura sistematizada. Aí aqui eu fiz um com um modelo, tá? Fiz um com um modelo. Coloco título da revista, né? O ano. Aí, então aqui tem um ano, tem o título, a edição, os autores. E aí descrevo qual foi a amostra do estudo, descrição do estudo e principais resultados do estudo. Então, eu vou fazer isso um por um de cada artigo que eu for buscar. Fabrício, eu faço isso de cada artigo da introdução? Não. Só dos artigos que eu vou usar no meu campo de metodologia da pesquisa. Né? Só nos artigos que eu vou realmente pesquisar para ver se o que eu pensei como objetivo, né, dá certo. Beleza? Galera, alguma dúvida até aqui? Tá fluindo? Vamos lá, podem falar, galera. Eu sei que vocês estão ansiosos que 8 horas tem jogo do Vascão, mas vocês podem falar, eu deixo. Não, eu tô ansiosa com esse jogo, não. Não, tem jogo do Vascão 8. Eu tô ansiosa com o TCC, o jogo do Vasco. Vai perder mesmo? Vai perder nada, rapaz. Segue o líder. Segue o líder. Vai ganhar hoje, vai virar líder. Foi minha irmã que falou, essa intrusa. Não tem problema não, mas não vai perder não. Acho que não perde não. Galera, TCC é tranquilo. Truco, cerveja e churrasco. Pô, tem coisa mais legal do que isso? Não tem. Então, vamos lá. Voltando aqui nossa vaca fria aqui. Deixa eu só descompartilhar aqui e voltar a compartilhar aqui. Então, ó, voltando aqui na nossa vaca fria. Vamos lá. Então, revisão de literatura. Galera, a revisão de literatura a gente faz em 3 etapas. Primeira etapa, planejamento. Planejamento, formulação da questão, as 6 questõezinhas que vocês já estão mentalizando elas, rascunhando, discutindo aí com a sua dupla, não é? Bem tranquilo. Aí, porra, Fabrício, beleza. Aí, formulei a questão. A partir da formulação das questões, eu vou escrever a introdução. Introdução ao meu problema. Beleza. Só que aí, Fabrício, eu vou fazer uma revisão de literatura. Então, o que um artigo tem? Depois da introdução vem metodologia. E aí, depois da metodologia, vem os resultados. Pô, Fabrício, no estudo de revisão de literatura, o que eu coloco de resultado? O que você identificou dos estudos. E como que eu pesquiso na internet, Fabrício? Pego a palavrinha-chave que a gente tem do problema. Então, por exemplo, como eu falei, o uso de termogênicos para melhora da performance para a prática de atividade física. Pô, ou para ganho de massa muscular, sei lá, pode ir. Né? Aí é o seu problema. Aí, beleza. Identificação dos estudos. Uso de termogênico, né? Por praticantes de atividade física. Pronto. E aí é isso que você vai colocar lá. Entendeu? Aí você coloca isso no Google. Joga no Google. Chama de pesquisa. Diz que eu sou tudo que você sempre quis. Cara, vai aparecer uma série de artigos. Aí o que eu preciso fazer? Uma avaliação crítica desses estudos. Uma avaliação crítica desses estudos. Você vai criticar esses estudos. Pô, Fabrício, como que eu faço uma avaliação crítica desses estudos? Então, vamos lá. Compartilharei minha telinha aqui novamente com vocês. Arquivinho que já está lá no grupo de Zap de vocês.
né? Que é tabela para a descrição de estudos para a realização de uma revisão de literatura sistematizada. Então, você vai colocar no Google as palavrinhas-chave, né, que está lá no seu problema, né, que você formulou o seu problema e tal. Aí você vai pegar essas palavrinhas-chave e vai buscar artigos científicos. Cada artigo, como eu coloquei lá para vocês, vocês vão fazer o quê? Um fichamento de cada artigo. Aí bota o ano, a revista, os autores. Aí vem depois a amostra, descrição do estudo e os resultados. Fabrício, o que é a amostra? São os participantes. 35 idosos com não sei o que, né? 35 idosos, diabéticos e hipertensos. Aí, descrição do estudo. Vou colocar como foi feito. Foi feita uma análise, uma avaliação, mais uma intervenção. Ou seja, eu descrevo ali brevemente o que foi feito. E depois eu cito os principais resultados desse estudo. Beleza? Isso é uma forma de você fazer uma análise de revisão de literatura, né? Um trabalho de revisão de literatura de maneira sistematizada. Tranquilo? Tranquilo até aqui, galera? Ok, Fabrício. Beleza. Então vamos lá. Aqui, galera, são alguns artigos, tá? Que eu coloquei só para vocês verem títulos, como são. Não coloquei na área de nutrição propositalmente, tá? Porque para fazer vocês enxergarem de fora, tá? Então, por exemplo, revisão exploratória de literatura de jogos digitais. Então, por exemplo, na área de nutrição, o que eu posso fazer? Revisão exploratória sobre programas para emagrecimento, sei lá. Ou, por exemplo, uma revisão de literatura sobre mitos e verdades do jejum intermitente. Entende? Tipo, dá para fazer uma série, né? Por exemplo, quero trabalhar com avaliação, a revisão de literatura sobre os instrumentos de avaliação para avaliar hábitos alimentares de criança. Quais são os instrumentos, né? Quais são os instrumentos de avaliação mais utilizados para ver hábitos alimentares de criança, né? Então, é bem simples, tá? O trabalho, por exemplo, um bom trabalho aí de TCC para quem quiser, né? Quais são os instrumentos para se avaliar hábitos alimentares de criança, né? Coisas assim, tá? Então, como eu falei, são estudos, tá? Para explorar o conhecimento, tá? E aí, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Peraí. Vou abrir aqui com vocês. Repare que um artigo que eu coloquei hoje para vocês foi, então, como é o modelo de TCC de vocês. Botei lá no Google, né? Tá aparecendo aí minha tela para vocês, tranquilo? Então, beleza. Então, ó, título, aí vem embaixo dizendo como é que tem que ser o título, centralizado,
o máximo, beleza? O nome do autor, né? Ah, Fabrício, o que é a filiação? Curso de nutrição da faculdade Sensupec. Aí vem resumo, introdução, né? Pô, Fabrício, o que eu preciso escrever na minha introdução? Cara, introduzir o seu problema de maneira bem sucinta, integrativa e bem fundamentada. Introduzir o meu problema. Depois vem metodologia, que aqui a gente chama de materiais e métodos. Tá? Pô, Fabrício, e esse texto aí que já está em materiais e métodos? Então, galera, pensei assim, né? Saí da aula pensando, falei assim, não, para facilitar a galera, para ficar mais tranquilo, para não ter grilo, vou já deixar um gabarito para que todos possam utilizá-lo. Então, as partes que estão em vermelho, você vai ajustar de acordo com o seu trabalho. O que não tiver em vermelho, você já pode deixar. Beleza? Tranquilo? Tá bom. Beleza. Aí vamos lá. Então, ó, repare, aí eu venho aqui na metodologia, ó, coloco, né? Tipologia, tal, aí vem para se analisar, técnica, instrumento, esses, né? Tudo isso. Dessa forma, no mês, aí eu botei junho, tá? Mas é julho, agosto, setembro, aí vocês vão colocar os meses depois certinho. Foram realizadas buscas por textos que abordassem programas nutricionais para crianças, que abordassem instrumentos, avaliação para crianças, coisa assim, porque você quer ver quais são os principais instrumentos utilizados. Aí nas bases de dados. Por quê, galera? Vocês vão jogar no Google, só que o Google abre Cielo, a BRM, a PepsiCo, abre uma série de bases. E aí são as bases que você vai pesquisar. Aí você vai dizer, então foram utilizados com base nas diferenças os seguintes descritores. Que, ou seja, são as palavrinhas que você vai jogar no Google e vai pesquisar. Então, toda a sequência, tipo, crianças, programas nutricionais, diabetes, toda a sequência de palavras, eu preciso anotar porque elas entram no artigo. Pô, Fabrício, por que elas entram? Porque é uma forma de você categorizar, uma forma de você separar. Então, elas entram, tá? E aí você pode ver, tipo, aqui insere seu tema, né? E depois você ajusta de acordo com a sua temática, mais uma vez, o quarto e sexto passo. Dúvidas? E aí depois vem resultados, discussão e conclusão. Pô, Fabrício, o que eu vou colocar nos resultados? Nos resultados, você vai colocar essa tabelinha. Só que ela não vai ter um artigo, vai ter vários. Você vai colocar todos os artigos. Pô, Fabrício, eu vou ter que ficar buscando quantos artigos? Quantos você achar que é necessário para o tema em questão. Bom, o que vai dizer o número de artigos que você vai usar na revisão de literatura é o seu tema, é o que você vai fazer. Beleza? Então, em resultados, eu coloco essa tabela e depois eu vou descrever essa tabela. O que é descrever essa tabela, galera? Vou lá e coloco. Na nossa busca, encontramos 25 artigos, tal,
15 artigos, Y, entende? Eu vou descrever o que eu encontrei. Dos 25 artigos que nós encontramos assim, 15 foram feitos utilizando esse instrumento, 20 utilizaram outro instrumento, ou seja, é descrever o que cada artigo encontrou e descrever os resultados obtidos por cada artigo. Beleza? Vamos lá. Quem falou que não apareceu para mim o nome de quem foi, mas eu lembro que teve uma pessoa que falou assim, eu não sei o que é um artigo de revisão e tal. Está esclarecendo para você que falou isso? Dá um feedback para mim aí. Foi eu, Letícia. Oi, foi eu, Letícia. Tá esclarecendo um pouco, Fabrício. Ainda estou um pouquinho confusa, mas acho que Tá, tá indo. beleza. Você está confusa com o quê? Fala aí para mim. Não, eu fiquei em dúvida no que você falou, na questão de quem fazia mestrado, seria mais adequado fazer a revisão de literatura, só que eu fiquei mais perdida na revisão de literatura do que no artigo. Não, então, mas por quê? Porque quando você vai fazer um mestrado, você pensa em uma revisão de fazer uma pesquisa de campo. E toda pesquisa de campo, ela tem origem, né? Uma pesquisa de campo longa, como é uma pesquisa de campo de mestrado, essas coisas, ela tem origem de revisão de literatura, entende? Então, uma boa revisão de literatura agora já te ajuda muito se você pensa em entrar no mestrado no ano que vem, entende? Tipo, por exemplo, ó, eu falo para as minhas alunas de mestrado, né? Fim do mundo, né, cara? Eu tenho meus alunos que querem fazer mestrado comigo. Então, tipo, teve até gente que ficou reprovado. Tipo, né? Porque é classificação. Passou até de limite de vaga, me surpreendeu. Então, por exemplo, a primeira publicação que a gente faz sempre é um estudo de revisão de literatura. Por quê? Porque ela quer desenvolver um programa, né? Essa minha aluna ela vai desenvolver um programa para crianças, né? Que tem compulsão alimentar, né? Então, é um programa para trabalhar essa compulsão alimentar dela. Cara, ela está fazendo uma revisão de literatura de programas que já foram feitos sobre isso, entende? Que envolvem neurociências e coisa mais, entende? Então, ela está fazendo para quê? Para que, a partir dos resultados e saber o que já foi feito, a gente não cometeu os mesmos erros que outros pesquisadores já cometeram. Por exemplo, uma outra, a gente está criando uma escala na área de desenvolvimento motor. A revisão de literatura dela é identificação de instrumentos que avaliam crianças, entende? Para quê? Para ver quais são, se essa escala está adequada, essa escala que a gente está criando está adequada com outras escalas, entende? Então, sempre começa por uma revisão de literatura, sempre, tá? Por isso que eu falei isso do mestrado, beleza? Já passou pela cabeça, mas não sei se vai dar. Mas obrigado por esclarecer. Mestrado dá para todo mundo. Deu para mim, se deu para mim, cara, falo de boa. Eu sou aquele cara que, assim, eu faço o que eu gosto, sou um cara totalmente realizado, mas eu nunca pensei em fazer o que eu faço. Nunca, 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 nunca. Se eu disser para vocês que eu fui, tipo, tem aqueles nerdzinhos, tipo Francimir, você vê, os caras já entraram na faculdade pensando no mestrado, doutorado, Hilbert, você vê esses caras aí, todo nerdzinho, já pensando nisso. Eu não, cara, eu entrei na faculdade para ser técnico de vôlei, eu só sabia jogar vôlei. Então, até que eu joguei vôlei até o meu final do meu primeiro ano de mestrado. Aí meu orientador me deu uma prensa, aí eu falei, quer saber, eu vou desistir então de jogar vôlei. Mas eu lembro que eu joguei Superliga, joguei a temporada, né, Superliga 2003, 2004, e joguei um campeonato estadual pelo time que eu jogava e parei aí. Mas, tipo, nunca pensei em fazer isso. Então, se deu para mim, dá para qualquer um, galera. Sério mesmo, entrei na faculdade só para ser técnico de vôlei, sério mesmo. Nunca pensei em fazer nada, mas aí lá dentro as coisas foram acontecendo e aí hoje eu tô aí, né, cara? A vida é muito louca. Verdade. Então, galera, a vida é muito louca mesmo. Galera, voltando aqui à nossa vaca fria,
Então, ó, repare, cara, aí existe, então, toda uma técnica, né, de você... Pô, Fabrício, como então eu vou fazer essa lida? Eu copio do resumo? Não, você não vai copiar do resumo. Existe toda uma técnica de você fazer essa leitura desses artigos. Não foi à toa que a gente compartilhou com vocês, né, também lá no grupinho de Zap Zap, o como ler, deixa eu, como ler um artigo científico, né? Então, não vou entrar aqui, que aí isso é um trabalho para vocês ali, pro fim de semana, aquela hora ali, né? De repente, vocês ficam mais em casa no fim de semana, coisa assim, e aí dá para vocês, vocês vão lendo, tá? E aí tem mais uma dica que eu vou dar aqui para vocês é o seguinte, galera, primeira coisa que você tem que ler é título, palavras-chave e resumo. Porra, lê o título, aí lê o resumo, porque às vezes o título tem palavras que te, porra, fazem se apaixonar. Mas, caralho, quando você vai ler o resumo, porra, que merda, o título é bonito, mas o resumo é merda. Meu, já viu o resumo? Já viu que deu para ter ideia? Não tem a ver com você, tá? Não tem a ver, não tem a ver. Tipo, se você já perceber que aquele resumo não está coerente com o que você procura, meu, já parte para outro, tá? Porque de onde você menos espera, deve não ser porra nenhuma mesmo. Então, não, tá ruim aqui, vou ler. Não, já leu ali o resumo, tá ruim, não tá dando boa informação, já é. E outra coisa, galera, leem artigo científico também para a teoria do desencagaçamento. Porque a gente tem uma coisa, né? Tipo, e o Brasil, ele tem muito isso, né? As pessoas falam, não, um artigo, não, é um artigo, eu não sei o que é. Meu, porra, você lê um artigo, você vai falar assim, caralho, isso é um artigo científico publicado numa revista? Porra, eu acho que se eu perder umas 5 horinhas aí, 10 horinhas, mais 10 horinhas de pesquisa, eu faço uma porra melhor, cara. E sem dúvida você faz melhor, sem dúvida. Né? A gente cria uns encantamentos aqui no Brasil muito grandes. Oh, meu Deus, não sei o quê. Muito em função, principalmente, dos PH-deuses, né, cara? Só que aqueles caras não são porra nenhuma e ficam se achando. Né? Os PH-deuses são é o que a gente tem mais no mundo acadêmico. Cara, e aí cria-se mitos como se fosse uma coisa... Não é, galera, não é. É trabalhoso, mas não é impossível você fazer um artigo melhor do que fulano, ciclano, não é, tá? E aí, cara, vem dicas de como você tem que ler a introdução. Então, por exemplo, você leu uma introdução, qual o objeto do estudo? Tenha clareza, reconheça as principais informações. Não está claro? Não está claro na introdução esses tópicos? Já parte para outro. É a mesma coisa na metodologia. Agora, a metodologia, cara, você vai olhar com pente fino. Por exemplo, método funciona, mas quantos foram testados com tal método? 5. Tem mais artigo? Tem mais não sei o quê? Teve grupo controle? Teve um monte de coisa? Não. Então, é um método que está frágil. E aí você precisa criticar isso no artigo. Tipo, você quer dizer, não, ele mostrou o uso da cafeína, mas foi 5 atletas, onde 3 eram mulheres, entende? Tipo, você precisa apontar a fragilidade do artigo, tá? Não é ser bonzinho, não, galera. É ser crítico. Não é sair criticando por criticar. Não,
É criticar no sentido do criticismo, de analisar. Para quê? Para que aquilo te sirva para você tomar uma decisão. Por exemplo, uma revisão de literatura sobre os principais métodos ou principais estratégias para, né, para tomada de decisão na clínica. Pô, Fabrício, você simplesmente, você pode dizer para sua paciente, ó, a nossa dieta vai ser assim, assim, assim. Ah, mas por que, Fabrício? Todo mundo faz daquele jeito. Não, mas eu estou fazendo assim porque a literatura aponta assim, ó. Tem esse trabalho, e aí esse fez esse. Esse fez esse. Então, eles mostram que esse modo aqui não funciona tanto quanto esse modo. Ou seja, você tem dados para servir para o seu embasamento profissional até. Né? Porque você vai atuar, você tem que estar fundamentado, galera. E aí, baseado em evidência, é baseado na ciência. Então, revisão de literatura, análise de artigos, vocês não vão só fazer para o TCC, tá? Aí tem tudo certinho, dizendo como vocês vão fazer, tá? E aí, então, é uma forma de fazer essa leitura do artigo científico. E aí, você vem aqui em resultados, coloca a tabelinha, né? Opa, desculpa. Compartilhei a mesma... Fiz uma antologia aqui. Pronto. E aí você vem em resultados, vai colocar essa tabela e vai descrever como é o seu, como que eu posso dizer? A sua tabela e os estudos que você ganhou, né? Os estudos que você buscou. E depois, corre para o abraço, conclusão. Galera, mais fácil do que isso, só aprender aulas de natação. Beleza? Então, assim, ó, recapitulando, o TCC tem de 5 a 20 páginas, tá? Então, ó, bem sucinto. Então, o que vocês precisam agora, o quanto antes, vocês fecharem as perguntas. Fechando as perguntas no prazo, tá? Né? Aí já comece a escrever a introdução de vocês, né? E depois a metodologia. Quem for fazer revisão de literatura já está com a metodologia toda feita, né? Só coisa aqui. E depois só colocar os resultados de discussão de vocês. Lembrando, galera, se doer, você tem quem vai orientar a sua dor, que é o seu orientador, né? E no caso, vocês têm dois, vocês têm a mim e mais quem vocês escolherem para orientar vocês durante essa jornada. Então, vocês estão muito bem amparados, podemos dizer assim. Fabrício, Fale-me. eu e minha dupla já mandamos mensagem para quem a gente queria que fosse nosso orientador. Não tem problema não, né? Não tem problema não. A gente já tá conversando com ele e já tá resolvendo. Minha dupla é Sérgio. Isso. Aí a gente já tá combinando tudo. Tá bom? Beleza. Que bom. Quem é o seu orientador? É Francemi. Franceni, show. Beleza. Tranquilo. Não tem problema não. Tá? Quando você mandar por e-mail a sua dupla certinho, aí você já bota ali, se já tiver definido o orientador, você já coloca que Franceni está orientando vocês. Tá bom, a gente Beleza? só tá dando a revisada no tema e a gente vai mandar. Show. Beleza. Sem problema. Galera, então, tá? Esse é o estudo de caráter exploratório, tá? Que a gente faz aqui na nossa faculdade. Pô, Fabrício, você tinha falado de só fazer revisão de literatura,
coisa assim. Eu fiquei, né, pensativo, né? Eu sei que eu não determinei que era a sua revisão, mas meio que, né? Eu fiquei pensativo, coisa assim, e aí a gente decidiu, tá? Que vocês também podem, caso vocês queiram, podem fazer um estudo descritivo. Ô, Fabrício, mas como que a gente vai fazer um estudo descritivo com essa pandemia? Cara, aí vai ser um estudo, caso vocês queiram fazer, pode ser um estudo descritivo que utilizem formulários, preenchimentos online, como a gente falou até na aula passada, de poder usar o WhatsApp e outras coisas mais que a gente tem, né? Tipo Google Docs, Forms, dá para você usar tudo isso na sua para avaliar, tá? O próprio nome diz, galera, estudo descritivo para descrever. Porra, Fabrício, descrever o quê? Descrever uma determinada comunidade. Então, estudo descritivo é perfil somatotópico ou somatotípico de crianças de Cambiasca, lá. Ou hábitos alimentares de crianças da cidade de São Fidélis durante a pandemia. Ou comparação dos hábitos alimentares antes e pré e pós-pandemia, entende? De mulheres, sei lá, aí, de mulheres mães de família que trabalham na rua, sei lá, que trabalham fora de casa, coisa assim, sei lá, entende? Dá para, ou por exemplo, a influência da mídia nos hábitos alimentares do seu filho, entende? Então são questões descritivas, onde você vai fazer um questionário, né? E aí você vai tentar, com maior exatidão possível, descrever os fatos e os fenômenos daquela realidade. Tem também uma boa validade científica, tá? Já precisa também de uma delimitação de técnica, métodos, modelos, teorias para coleta de dados, beleza? E não há intervenção, tá? Não há, como que eu posso dizer, não há intervenção nesse estudo, tá? Então, você pode relacionar isso com outras condições, tá? Sem, sem, sem ser intervenção. Você só vai fazer realmente uma avaliação como estudo descritivo, tá? O estudo descritivo, galera, ele vai se dividir em alguns subtipos. Estudo descritivo e correlacional, que é quando ele relaciona as variáveis, que é, por exemplo, uma possível associação entre estado de ansiedade social e o aumento de peso ou aumento de ingesta de alimentos durante a pandemia, entendeu? Eu estou relacionando variáveis. Ou, por exemplo, indivíduos que têm maior, como que eu posso dizer? Indivíduos que possuem uma dieta rica em açúcar apresentam maior índice de sobrepeso, né? Estou relacionando duas variáveis. Então, é uma possível associação entre o consumo de açúcar diário com o peso, com o perfil, né?
típico ou somatotópico do indivíduo, né? Tipo, mais ou menos isso. E então eu vou relacionar diversas variáveis, beleza? Estudos de caso, que é quando você vai estudar um caso, tipo, por exemplo, o, o atendimento nutricional na população de pureza, por exemplo. É um caso que você vai estudar, ou seja, você vai ali só aprofundar a sua realidade, né, daquele caso, né? Tipo, você faz um estudo daquela comunidade, daquele caso em específico. Então, você vai mostrar por que ali em pureza as pessoas têm um. Então, por exemplo, ah, é, o combate, tipo, o atendimento nutricional para o sucesso do enfrentamento da diabetes em São Fidélis. Você vai mostrar por que é um sucesso o atendimento nutricional, faz um baita efeito em São Fidélis com os diabéticos. Ou seja, você vai descrever aquela determinada realidade, é um caso, tá? É diferente de caso clínico. Caso clínico é um paciente que você pode até fazer uma intervenção ou não, mas estudos de casos são casos de sucesso que as pessoas fizeram pesquisas e coisas assim e que os resultados foram dando certo. E análise documental, que é um trabalho muito bacana, principalmente se a gente pensar que, por exemplo, a gente tem política pública para diabetes, para as doenças cerebrovasculares, para tudo, mas a gente não tem política pública para a obesidade. Então, se eu quiser falar alguma coisa disso, análise documental é um tipo de onde eu reúno grande quantidade de informações sobre leis estaduais, planos, coisas demais, e aí serve para a gente fazer como que eu posso dizer, o nosso, fugiu agora a palavra, mas para você garantir, por exemplo, a inserção da política pública, né? Por exemplo, até mesmo sobre questão profissional. Tipo, um TCC que é muito bacana será que São Fidélis tem um número suficiente de nutricionistas no setor público que deveria ter? É uma coisa que cabe vocês discutirem, entende? Cabe vocês discutirem, tá? São questões de políticas públicas que cabe a vocês analisarem, entendeu? Galera, tranquilo? Alguma dúvida? Fabrício, Tá feio. mas alguém quer falar alguma coisa? Fabrício, aí você mostrou a metodologia de como é um TCC, como que eu posso falar? Com revisão de literatura. E se eu fizer um estudo descritivo? Como é o meu TCC? Então, se eu fizer um estudo descritivo, vamos lá. Então, tem aqui, tá? Mesma coisa, título do trabalho, aí vem os autores, aí vem um resumo, beleza? Aí vem introdução. Aí depois da introdução vem materiais e métodos. Aí eu tenho tipologia do estudo, que aí depois a gente
pode até passar um gabarito e tal, bem tranquilo. Universo do estudo, que é a minha amostra. Ética no estudo, que eu já coloquei um textinho aqui, e aí depois é só mudar o número de comitê de ética e tal, bem tranquilo. E procedimentos, aonde eu vou descrever quais são os testes os protocolos que eu utilizo. E aí eu escrevo resultados de discussão, né? Eu vou colocar os meus resultados e fazer uma discussão com a literatura se aquele meu resultado está bem de acordo com, como que eu posso dizer? E aí você finaliza o seu trabalho, beleza? Então, é bem simples, tá? O que eu posso dizer é que quem pensar em fazer estudo descritivo, pensar em utilizar os meios eletrônicos para se aproximar do seu universo, porque, infelizmente, com a pandemia, né, a gente não vai conseguir ter muito contato, né, com, com esses elementos. Beleza? Tranquilo? Ok. Tá? E aí, galera, o outro tipo de estudo é o estudo experimental, tá? Que o próprio nome já diz, que é quando a gente faz experimentos, né? Então, por exemplo, é quando você vai fazer um experimento, ou seja, quando há uma intervenção, tá? Num grupo, tá? É quando você já tem o objetivo de ver se tal, como que eu posso dizer, se tal fato, né, fenômeno, se ele vai ser reproduzido de forma controlada, né? Ou seja, é a forma de ver se tem a eficácia de uma determinada técnica, né? Então, por exemplo, e aí é interessante porque você vê que várias técnicas que a gente tem aí de emagrecimento, coisas mais que as pessoas falam, por aí vai, a gente não tem fundamentação, né? E aí, por exemplo, e outras têm fundamentação, mas as pessoas extrapolam, né? Prometem um dos imundos, como é, por exemplo, o uso do detox, né? As pessoas prometem um monte de coisa, mas a gente sabe que tem um quê de fundamentação, mas não é aquilo tudo ali, tá? Então, você tem a ideia é que essa intervenção seja deliberada, planejada, tudo mais, tá? Infelizmente, galera, por conta das condições da pandemia, né? Infelizmente, a gente não consegue, nesse momento, fazer um estudo experimental para o TCC de vocês, tá? E o interessante é que cada estudo experimental você tenha grupos, né, que seja comparado àquele grupo que recebeu a intervenção. Então, por exemplo, a gente estava fazendo um estudo, a gente iniciou um estudo, né, ano passado, e esse ano a gente parou aqui no Maria Firmina, aqui do lado da faculdade, que é o uso de flavonoides na melhora de desempenho, possível melhora no desempenho atencional de crianças. Então, por exemplo, a gente trabalhou com 3 grupos. Um grupo tomando a bebida, que é o suco lá que a gente está desenvolvendo. Um outro grupo não bebe nada, que é o e o outro grupo bebe uma bebida que tão parecida, a cor, tudo, com a bebida que a gente quer testar para ver se tem melhora, e tem lá o princípio ativo do flavonoide, tá?
Só que a gente não... esse foi... Então, a gente trabalhou com 3 grupos. E, que é o quê? Efeito placebo. E aí, o barato é que tem uma professora que fala assim, né? Que os molequinhos que estão no grupo de placebo, que tomam uma bebida, mas não é a bebida com flavonoide, né? Que a gente tá fazendo, eles já falam, nossa, tio, eu tomei aquela bebida, né? Tô tomando uma semana, melhorou a minha atenção na sala de aula e tal. Então, ou seja, um efeito placebo, que é, por exemplo, um efeito placebo que a gente viu do BCAA com atleta, né? Inclusive, até foi bom falar isso, eu tenho que lembrar ao meu aluno que esse artigo ele ainda não foi publicado, tem que ver com ele por que foi. É um artiguinho que a gente fez do BCAA em atletas, né? E aí a gente tem um efeito placebo muito grande. Muitas vezes eles tomam BCAA durante o jogo, né? Por conta mais efeito placebo do que realmente uma necessidade fisiológica, né? Durante o intervalo e tal, coisa assim, do que realmente uma necessidade fisiológica. Beleza? Galera, então, o que eu tenho para falar para vocês agora é vocês se deliciarem, né? Para vocês se deliciarem com... Como que eu posso dizer? Com tudo isso que a gente está vendo, e aí vai começar a doer, e aí é a hora de vocês começarem mandando e-mail, WhatsApp, para a gente tirando as dúvidas de vocês e a gente fazer um excelente trabalho. Tá? É mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, galera. Podem perguntar, podem ficar à vontade. Tá? Tem alguém, antes de vocês começarem a fazer perguntas, né? Tem alguém aqui que ainda não está com dupla encaminhada, galera? Tem alguém? Não? Então, beleza. Esse alguém, então, fale agora ou cale-se para sempre. Fabrício, desculpa, eu tava com o mudo ligado. Como deve ser o formato? Acabei de explicar aqui para vocês. Ó, vou mostrar mais uma vez aqui. Ó, deixa eu... vou mostrar aqui para vocês aqui. Ó, esse é o formato se você fizer pesquisa com humanos. Beleza? Então, ó, você tem introdução. É só seguir esse template, galera. Nesse template, ó, ele vai dizer tudo, ó. Você vai disponibilizar isso para a gente, Fabrício? Sim. O template de revisão de literatura já está lá no grupo do WhatsApp. O de pesquisa com humanos, eu vou colocar agora. Tá bom. Obrigada. Tá? Aí, ó, aqui, ó, diz tudo certinho, tá? Tudo certinho, tudo tranquilinho, como deve ser, tá? Tudo certinho, tá? E aí, como vocês vão submeter, e aí, Fabrício, vou usar uma figura, um gráfico lá no meu resultado, como eu tenho que colocar legenda? Desculpa, mas o sinal tinha caído. Então, aqui tem tudo explicado, tá, Lívia? Nesse arquivo, tá? Tudo dizendo quantas páginas são, como é a formatação, como é o tamanho de letra, espaçamento simples, tá? Ó, tudo. Aí, ó, é só você, quando você for escrever seu texto, é só você pegar seu texto e colar aqui, né? Vamos supor, peguei meu texto aqui, colei. Aí quando eu colar, eu venho aqui em colar e aí venho aqui só manter texto, ó. Ele mantém igualzinho, tá vendo? Só mantendo o texto, tá? E aí você segue.
E aí vem toda a estrutura, ó, materiais e métodos, lembrando que essa é a estrutura para com pesquisas de humanos, né? Aí vem aqui as referências, aí vem explicando como devem ser as referências, tá? Mas tudo isso, galera, a gente vai também desmembrar nos nossos próximos encontros, beleza? Nos nossos próximos momentos. Tranquilo? E aí aqui, só mostrar para você aqui de novo. Então, se for pesquisa com revisão de literatura, tá? É a mesma coisa, né? Introdução, tudo certinho, só que aí eu vou fazer revisão de literatura, né? Aí já tem até todo o gabarito, e aonde está em vermelho, é só você modificar de acordo com o seu trabalho. Então, vamos supor, você e a sua dupla vão falar sobre, tipo, então você vem aqui, dessa forma, nos meses de agosto, setembro, outubro, foram realizadas buscas por textos que abordassem a ansiedade alimentar, fácil do efeito do efeito no Alzheimer, né, por exemplo. Os efeitos do ácido do ômega 3, né, e de outros ácidos graxos no Alzheimer. Aí você vem aqui e coloca aqui certinho, né? Aí foram utilizadas nas bases, aí você vem aqui os seguintes descritores. Aí você tira o que está em vermelho e coloca as suas palavras. E por aí vai, beleza? E aí vai gerar uma tabela, né? Vai fazer uma tabela, como a gente já mostrou, e aí você coloca a tabela aqui e descreve essa tabela. Mas está aqui um modelo também bem tranquilo de como faz as referências, tudo certinho. Beleza? Fabrício, você falou que mandou lá no grupo. Você falou que mandou lá no grupo, eu não tô achando, não. Você mandou hoje? Não, mandei hoje. Eu achei como ler um artigo científico, achei a tabela, mas o esqueleto não. Não está como template, não? Não tem lá modelo de artigo, não? Não achei, não. Eu mando. Tá, eu posso mandar de novo, não tem problema algum. É porque você mandou 2 vezes como ler um artigo, aí você deve ter achado que mandou esse também. Pode ser. Pode ser. Tá bom, Fabrício, obrigada. Nada. Aí eu mando lá no grupo lá. Turma 4. Beleza? Já mandei o de revisão. Vê aí se foi aí. De revisão. Agora foi. E o outro também. Pesquisa de humanos. Legal de aula online é que você faz tudo na hora, né, cara? Esse é o barato. Esse é o barato. Já mandei os dois aí para vocês aí. E assim que liberar o portal, eu posto lá para vocês também. Galera, vocês têm alguma dúvida? Não, vou precisar assistir essa aula de hoje de novo, mas tá bom. Beleza. Essa aula dá para disponibilizar quando pra gente? Ô, Fabrício, quando que... Pode foi que vai falar. perguntar? Mesma coisa que a Letícia. A mesma coisa que a Letícia. Então, cara, a gente está trabalhando para começar a disponibilizar as aulas já, tá? Lá no canal do YouTube, tá? Para vocês, beleza? Mas essas aulas, acredito que semana que vem, a aula de hoje, a gente trabalha com uma semana, tá? Então, essa aula, eu acho que semana que vem tá lá para vocês. Mas, galera, acho que toda grande parte aqui sabe.
Eu funciono bem respondendo WhatsApp e e-mail. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em entrar em contato. Não hesitem mesmo, beleza? Não hesitem, tá? Porque tipo, se começar com dúvida, coisa pode, entende? Aí lá na frente pode ser pior. Então não hesitem de entrar em contato. Ah, sou tímida, não sei o quê. Né? Não. Professor de TCC a gente já está habituado, cara. Eu sempre digo, professor de TCC, coordenador, o cara já tem que estar habituado a responder e tal, entendeu? Então, a gente não hesitem de entrar para tirar suas dúvidas, beleza? Tranquilo? Mas acho que semana que vem a aula já está disponível. E lembrando, galera, semana que vem dá para vocês me enviarem os nomes das duplas certinho, né? Pelo que eu vi, a gente já tem um trio confirmado. Eu não sei se vai ter necessidade de ter outro trio, mas a gente já tem um trio. E, e tentem já responder, mandar as perguntas para mim. Pô, Fabrício, porque qual é a ideia das perguntas? A ideia das perguntas é para que, quando vocês vierem tirar uma dúvida, eu tenha isso já para poder auxiliar vocês mais nas dúvidas, entende? Essa é a ideia da pergunta, beleza? De vocês mandarem as perguntas. Além também de ser um trabalhinho aí, né, para vocês, beleza? Tá bom, Fabrício. Então, até semana que vem a gente envia. Beleza, então. Tá? Se quiser mandar antes, pode mandar. Mas, Tá. Então tá bom. tá? Se quiser mandar antes, pode já ir mandando, tá? Se quiserem mandar, por exemplo, antes da aula, para já na aula poder tirar dúvidas e a gente poder aumentar a discussão, não tem problema algum, tá? Tá bom. Galera, sendo assim, ó, vou estopear a nossa gravação de hoje, tá?